Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Hoje eu estou puxando a brasa para minha sardinha porque nós vamos falar de um tema que, embora nascido na Grécia, é um tema universal. Eu não sei se vocês conhecem essa música. É o Maestro e o Mar, é uma série grega. Vou traduzir um pouco para vocês. Me dê uma borda, um caminho para que eu possa andar. Dê-me um nome para que eu não esteja perdido. Haris Alexiou é o tema de O Maestro e o Mar. Me dê um sonho onde eu possa me ater. Essa música chama Oração. Me dê uma visão para que eu possa resistir. Eu não vou mais do que isso, senão vão cortar a gente. Estou esperando a professora Juliana Ragusa. Olha só a minha pronúncia. Tem Juliana, mas não é Ragusa aqui, né? Né, Ju? Juliana. Acho que a Juliana não entrou. A hora que a professora Juliana Ragusa entrar, me dá um oi aqui. Eu estava tocando o Maestro Mar com Haris Alexiou, mas eu não vi. Como vai, Fábio? Boa noite. Não sei, boa noite. Estou tentando ver se a professora Juliana entrou. Estou esperando você. Cadê você? Qual é o seu Instagram, Juliana? Ragusa. Vamos lá. Ragusa. Farros. Mas é muito grega. Panfarros. Você é muito grega. Agora eu te convidei. Acho que você está entrando. Oi. Ju, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Até o seu Instagram tem uma coisa grega de Panfarros. Tem. Tem porque ele nasceu na pandemia, quando eu não queria me revelar, mas queria ver os cardápios dos restaurantes que tinham migrado para o Instagram. Por isso Panfarros. É comer de tudo, comer universalmente, não é isso? Tudo. E Bom, tá me ouvindo bem? agora não, teu som sumiu. Tá me ouvindo? Bem baixinho, embora aqui esteja no máximo. Será que as pessoas também podem me dizer que meu som tá bem baixinho? Ninguém está nos dizendo nada aqui. Será que é o microfone? Isso aqui? Vou tirar, Ele. peraí. Tira, veja se melhora. Peraí. Veja se melhora sem o microfone. Pronto, vamos ver. Melhora sem o microfone? Eu tô te ouvindo. Tá baixinho, mas eu tô te ouvindo. Tá, as pessoas estão dizendo que o som tá bom. Tá. Tá? Eu vou alguma falar... coisa que aconteceu aqui. Tá já sei. Vamos ver, fala agora. Vamos ver se o som está bom. Tá bom. Tá? Bom, antes de mais nada, eu preciso te agradecer muito. A professora Juliana Ragusa é professora associada, livre-docente de Língua e Literatura Grega da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ela é autora desse livro aqui, A Ilíada de Homero, um guia de leitura. Ela adora poesia grega antiga, então essa é a tradução dela, e no Afrodite e outros poemas.
Então eu tenho que convidar uma grega honorária para falar aqui comigo. Obrigado, Juliana. Vou te chamar de Juliana, eu não vou chamar de professora, tá? Pode me chamar de Juliana, eu Tá bom, te chamo de tá bom. TAC. Pronto. Então, você fez essa coisa linda aqui, que é o guia de leitura da Ilíada de Homero. Sim. Imagino que venha o guia de leitura da Odisseia daqui a um tempo. Já está pronto. Ah, E ele já. Eu estou fazendo a revisão, ele já está todo escrito. Eu estou agora fazendo aquela leitura, né, de ponta a ponta, e hum. deve ir para a editora em abril para sair no segundo semestre. Ó, então a gente faz outra live sobre Odisseia. Tá ótimo, Tá? maior prazer. Ó, esse livro e esse hino a Afrodite, né? E outros poemas da Safo de Lesbos é traduzida pela professora Juliana. Eu estava lendo, vamos começar o seguinte. Eu estava lendo Posso esse... mostrar mais um, tá aqui? Mostra, mostra. Peraí. Ah, porque para quem gosta de poesia grega, tem esse aqui também, Lira Grega, Antologia de Poesia Arcaica, que Nossa, é. é um livrão, hein? É um Oi? livrão, tratado. Esse é porque é uma edição também pela Edra, que publicou o Safo de Lesbos, e os 9 grandes poetas do gênero da canção, que é o gênero poético de Safo. Eu peguei ela e os outros 9 grandes poetas canônicos, assim. E então, estão traduzidos com pequenos comentários e texto grego também, introdução e apresentação de todos os poetas, né? E, então, quem gosta da poesia da Safo e quiser conhecer mais poetas do mesmo recorte histórico, do mesmo gênero, a Lira Grega né, é a antologia feita para isso. Hum. E eu fiz com Rafael Brunhara essa outra aqui, Elegia Grega Arcaica, uma antologia, é uma parceria com um colega da Federal do Rio Grande do Sul, que foi nosso aluno aqui na USP, foi meu aluno na graduação na USP, e nós fizemos juntos essa que é uma antologia de elegias da Grécia Arcaica, que é outro gênero poético que permanece na nossa tradição, né? Então, traduções, apresentação, enfim, todo com vários recursos de apoio à leitura. Tá. Nossa! Bom, você só não fala grego moderno, né? Não, Você chegar na Grécia falando grego arcaico, claro que eu estou exagerando um pouco, mas vamos dizer o seguinte: é como se você estivesse falando javanês. Não é exatamente isso, mas é é, diferente. é, Olha, é, eu é. estava lendo esse livro aqui, não sei se você conhece, As Biografias de Homero, de um Ah, escolar alemão, Heinrich Bunzer. aham. E ele estava dizendo que tem várias biografias. Tem. Ele enumera Hesíodo, Plutarco, Proclo, Cildas, etc. Quem foi Homero, então? Vamos começar falando isso. Quem que foi Homero? Foi uma pessoa? Foi uma figura precisa? Nós não sabemos. A verdade nua e crua é que nós não sabemos, né? Você citou esse trabalho, existe também tem uma helenista chamada Bárbara Graziosi, ela é italiana, mas faz carreira na Inglaterra, e ela, um livro que foi assim, fez muito impacto, né? Foi muito impactante, que ela publicou e é recente, se chama Inventing Homer, né? Inventando Homero. Quer dizer, porque de fato é uma figura que nos escapa. Para quem quiser conhecer esse trabalho da Bárbara Graziosi numa leitura mais acessível, porque esse livro é um livro bem denso, tem o formato mais acessível, o livro
Pronto. Caiu, mas pronto, Tá. voltamos. Então, tem o livro dela que foi traduzido pela editora Minema, essa mesma editora em que eu publiquei o guia, que se chama Homero. E o primeiro capítulo, no primeiro capítulo, ela fala desse grande mistério. Homero é um poeta que consensualmente, né, nós aceitamos como o poeta que fez a Ilíada, né, que compôs a Ilíada e a Odisseia. Mas a figura de Homero era já uma figura misteriosa para os antigos e continua misteriosa para nós. Né? As primeiras referências a Homero, a primeira referência a ele, virá apenas do século VI. Né? E os poemas homéricos são da metade do século VIII, portanto, né, antecedem muito a primeira referência que nós temos de um poeta antigo a ele. Então, realmente, é uma figura nebulosa para nós. Né? Nós não sabemos nada da sua vida. Entre os gregos antigos, havia pelo menos 7 localidades que disputavam a paternidade, quem era a terra natal de Homero. Né? Então, ele é uma figura misteriosa, para cujo nome há pelo menos 2 etimologias muito famosas, né? Que tem a ver muito mais com o que são os poemas e o que é o gênero, do que propriamente com a figura biográfica que nos escapa, porque quando se diz a biografia antiga não é o que nós entendemos por biografia. Nós esperamos, né, tá, que numa biografia um relato, uma narrativa sobre uma vida factualmente contada. Né? Não, a biografia antiga ela tem um compromisso com a verossimilhança, não com a verdade O histórica, Plutarco é factual. assim, não é? Hã? As vidas do Plutarco não faz isso? Exato. As vidas do Plutarco, elas são um claro exemplo disso. Então, as vidas antigas, elas são muito mais as biografias antigas são ficções biografizantes. Né? Quer dizer, e muitas vezes está aqui feitas a partir da obra e depois constrói-se a vida a partir dali, a partir do anedotário, e depois se usa a biografia para falar da obra. Então, assim, numa espécie de círculo vicioso. Então, as biografias, elas são interessantes, as biografias antigas, muito mais porque elas refletem uma visão sobre o poeta. O que está dito nelas acaba nos dando o modo como as coisas são vistas pelos antigos. Mas, do ponto de vista, tá, de quem foi Homero, de uma biografia no nosso sentido, tá, não é possível dizer nada. A única coisa que realmente, depois de muitos séculos de discussão, os antigos nunca, claro, duvidaram da existência histórica de Homero, mas para nós, depois de muitos séculos de discussão, é uma posição bastante consensual, não é totalmente, né, consensual, mas é bastante consensual, esta de que Homero é o nome convencional do poeta, um só, que nos deixou a Ilíada e a Odisseia, ou seja, 2 poemas, um poeta. De Acredita-se que 750 a.C., mais ou menos. É isso. acredita-se que seja o mesmo poeta. Assim, hoje em dia a visão mais consensual é de que é o mesmo poeta. Às vezes, nós vemos, mas os poemas são tão diferentes, eles são diferentes. Do ponto de vista do tema, do ponto de vista do momento, inclusive, os dois estão naquele grande ciclo da Guerra de Troia, né? O grande ciclo mítico troiano, mas em momentos distintos. Mas os poemas, eles são muito similares na dicção, na perspectiva, né? No olhar para o mundo. Quer dizer, existe uma semelhança e uma uniformidade que é muito grande.
né? E hoje em dia se considera que, hoje em dia, já vem de tempos essa posição, mas que esses poemas são de uma mesma lavra. Mas isso foi assunto de debate ao Sim. longo dos séculos, e as teorias foram as teorias mais, assim, mais até disparatadas, assim. Bom, você já se duvidou da existência de Shakespeare? Quanto mais falar de Homero, que É, é, não pois é? é. Shakespeare tá mais pertinho, Tá né? bem mais pertinho. E veja, quanto mistério. Olha, eu falei para você que eu fico colecionando Ilíadas. Hum. Essa daqui é do Haroldo de Campos. Não, é do Carlos Alberto Nunes. Isso, Do Haroldo de Campos é essa isso, daqui. exato, Essa é do Trajano Vieira. sim, Tem umas outras ali. sim. Quem quer ler a Ilíada vai pegar o seu livro e ir seguindo, né? Capítulo por capítulo. Ah, tem algum desses aqui que você fala, olha, é uma linguagem mais fluente, mais legal para começar a ler, ou tanto faz? Olha, eu também tenho várias Ilíadas e várias Aham. Odisseias, claro, Imagino. tá? Imagina. É, são propostas diferentes. Nós temos hoje um cenário muito rico, porque tem traduções com propostas diferentes, com realizações diferentes. Do ponto de vista da minha prática, em sala de aula, com, por exemplo, calouros, né, que não leram a Ilíada, não são do grego, não conhecem língua grega. Quer dizer, para um público amplo, fora da universidade e dentro da universidade, as traduções que, na minha experiência, têm sido preferidas são as do Frederico Lourenço, professor português, né? Uhum. Se não me engano, de Coimbra, que traduziu, publicou essas traduções em Portugal, e aí a Companhia das Letras comprou. A tradução do Frederico Lourenço é aquela da Ah, Penguin, Companhia Penguin, né? tá. Eu tenho aqui O a. Menino Pretinho. Isso, tá. Exato, né? Que inclusive agora publicou, tem a Ilíada e a É Odisseia nesse Odisseia, eu formato, tenho também, tá. mas tem agora uma nova edição da Odisseia, que é aquele formato de livro um pouco maior e com notas e a capa dura, se não me engano, exato. Mas é a mesma coisa. É o que eu sempre digo para os meus alunos. As edições mudam, a editora muda, o que interessa é ver o tradutor. O tradutor é o Frederico Lourenço? É aquela que eu tenho recomendado, porque se mostra muito mais acessível, amigável. A do Carlos Alberto Nunes era a que eu mais recomendava antes do Frederico Lourenço, mas ela é um pouco pesada, tá? Ela é um pouco cansativa. É, a do Frederico Lourenço ela é um pouco mais ágil, ela tem uma certa leveza, e isso, digamos, acaba satisfazendo mais imediatamente, né, o leitor que chega ao poema. Olha, o Darwin está te assistindo e diz: eu li em prosa, tradução Frederico Lourenço, Gabriel Bruno. A do Lourenço Não é não é prosa, prosa? Não não é? é prosa, Tá. não, não. Sabe que eu já dei para adolescente e criança até uma. Não, tradução da Ruth Rocha, Da Ruth Rocha, não é? isso, Também. isso. A gente não tem, assim, eu acho que tem o Jaime Bruna publicou uma tradução em prosa, não me lembro agora se ele publicou da Ilíada e da Odisseia ou só da Odisseia, agora me escapa um minutinho isso, mas é sempre preferível ler em poesia, né? Porque a Ilíada e a Odisseia é, são obras de poesia. E isso não quer só dizer, nós ficamos com uma visão da poesia um pouco reduzida. Para nós, poesia é linguagem com verso, Uhum. metrificada. Não é? Quer dizer, poesia, poesia é um gênero de discurso completamente diferente da prosa. Inclusive, tem uma coisa maravilhosa. A poesia é inerente à nossa comunicação verbal, como a canção. Você, você verá crianças
fazendo canções, inventando canções e inventando poemas. Você não vai ver uma criança inventando um romance, nenhuma crônica, nenhum. Quer dizer, a nossa linguagem é uma linguagem que trabalha com a repetição, trabalha com imagens, trabalha com economia, e isso é característico da poesia. Trabalha com justaposição. Então, quando você lê uma tradução em prosa de uma obra que é poética, você está lendo essa obra posta numa natureza estranha à sua. Né? Você perde demais. Né? E acho que, como eu amo a poesia, acho, eu faço muito isso, esse trabalho de fazer ver a diferença entre o discurso da poesia e o discurso da prosa, e a importância de ler poesia como ela é. Quer dizer, e não precisa, mas a tradução que eu estou lendo não é versificada. Não é o metro que faz a poesia. Essa é uma visão que ficou muito reducionista da poesia. Né? Mas é essa economia de linguagem, a repetição, o trabalho do som e o sentido, que é o que nos ajuda, inclusive, a lembrar muito mais facilmente um poema, um trecho de um poema, do que uma linguagem em prosa, um trecho de uma matéria no jornal, né? Que nos escapa facilmente. O Gabriel está dizendo que a única tradução que ele não gosta é do Odorico Mendes, que é muito difícil. Muito difícil. Existe aquela brincadeira de que tradutor é traditore. Não tem isso? Eu costumo brincar com isso, sim, sim. Outro dia em casa a gente estava lendo Bertolt Brecht e a tradução do Brecht. Só que, para rimar, o tradutor é um novo poeta, né? Porque eu tenho certeza que em alemão, fui reler um pouco o que me lembrava de alemão, não tem uns termos, bolinhas para você, não sei o que. O tradutor é um recriador também, não é? Porque também, outra coisa, né? São as ideias que nós temos na cabeça. E nós temos uma série de ideias sobre uma série de coisas. Isso é assim que funciona. Sobre a tradução, costumamos pensar a tradução, de um modo geral, né? Como em termos de fidelidade, pura e simplesmente. Né? E essa brincadeira do italiano é um pouco por isso, né? Tradutore, traditore, e eu brinco, tem tradutores que traem mais, traem menos, né? Mas é sempre uma traição. O problema é que eu faço a brincadeira, mas ajusto, porque não é uma questão, a fidelidade, ela não é uma questão de uma tradução, como, por exemplo, podemos fazer no Google, né? Joga lá uma frase, pede a Não, você está lidando com linguagem, ainda mais lidando com linguagem literária. Quer dizer, a língua de partida, a língua original, e a língua de chegada, elas não são só línguas soltas, elas são línguas que existem dentro de uma cultura. Por que é interessante conhecer outras línguas? Porque falar uma língua é falar uma cultura, e falar uma cultura é entender um outro modo de ver o mundo. Portanto, é impossível você simplesmente você verter, né, levar uma língua até a outra sem que seja preciso fazer alguma adaptação. Porque a língua para a qual você traduz, o resultado, precisa ser compreensível em português. Né? Tem algumas traduções que, às vezes, a sensação do leitor é de que ela ficou no meio do caminho, ela não fala nem português nem grego. Então, ela precisa ser inteligível na sua língua, ela precisa ser agradável na sua língua e ela precisa fazer sentido na sua língua. Então, todo tradutor lida com uma tarefa que é muito complexa, é muito frustrante e é muito recompensadora também. Ela tem tudo isso, porque você busca, da melhor maneira possível, trazer aquele texto para aquela outra língua, sem que ele perca o que ele é. Mas isso não significa que você não tenha que fazer adaptações. Então, isso e você tem que pensar. Por exemplo, há palavras que são difíceis de traduzir e você às vezes não quer usar, porque as palavras têm uma vida muito forte dentro de uma cultura. Uma palavra como destino
alma tem uma carga significativa enorme num paradigma que é o paradigma judaico-cristão, que não é o paradigma dessas obras nem desse mundo. Quer dizer, então, nós temos que pensar nisso, porque senão você induz a uma visão modernizante, equivocada. Quer dizer, então há uma série de cuidados. É uma tarefa que se faz também com muito estudo da obra, né? Uma tradução é um modo de estudar a obra, é uma interpretação da obra, é uma visão sobre a obra, e por isso nunca tem tradução demais de obra nenhuma. Né? Quanto mais, melhor. Por que 2.500 anos depois é interessante ler a Ilíada? Você escreve aqui, a Ilíada não é sobre guerra. Não é, sobre Não outras é coisas. só sobre guerra. Não é só sobre. Por que um leitor moderno vai se encantar? Você já me falou uma vez dos seus alunos que se encantam. Por que a gente vai ler a Ilíada hoje, 2.500 anos depois? Olha, Mais, né? bom, Mais. tem uma brincadeira, né? Tem um texto famoso do Ítalo Calvino, né? Um estudioso alemão, o Porquê Ler os Italiano, Clássicos. né? Porque ler os Isso, clássicos. ele vai dando uma série de razões e no final ele meio que diz, olha, é melhor, porque ler? Porque é melhor do que não ler. Então, assim, pronto, isso vale para qualquer obra. Mas, claro, o que a Ilíada, né? O que nós podemos encontrar na Ilíada? A Ilíada é um poema que, situando a ação no mundo da guerra, vai falar do homem que enfrenta a sua própria mortalidade. Ora, né, a reflexão da relação do homem com a morte, com a sua vida, com o significado da morte, com a sua própria mortalidade, é atemporal. O problema da nossa relação com a morte é atemporal. A, a situação de alguém que, de repente, se vê numa condição em que a morte está diante dos olhos e pode acontecer a qualquer momento, e o que isso produz de impacto na sua relação com o mundo e com o que foi a sua vida até aquele momento, ora, é uma situação absolutamente humana. Quantos de nós teremos vivido isso ou teremos acompanhado pessoas queridas vivendo um momento assim? Porque pode ser na guerra, como Aquiles ali está na guerra, mas pode ser uma pessoa doente, né, que enfrenta ali a sua própria mortalidade. Essa é uma reflexão que o poema faz o tempo todo. O poema, como é um poema, né, que se dá na guerra, e a guerra coloca a morte diante dos olhos de todos, e muitos vão morrer, esse poema fala da tragédia que é a existência humana. Nós somos mortais, precários, limitados, finitos, e a vida humana pode acabar mostrando a mesma fragilidade de um galho de oliveira. Tem uma bela cena em que morre um herói chamado Euforbo, morto por Menelau, que o poeta diz, ele tombou como galho de oliveira cortado pelo fio, né, de um machado. Ou, na verdade, pelo vento, cortado da árvore pela ação do vento. Olha que coisa mais frágil. Quer dizer, veja o modo como o narrador, né, fala da morte e dos guerreiros que tombam, frequentemente assinala a tragédia dessa frágil vida humana, existência humana que é a nossa. Então, ou ele vai comparar um guerreiro, imagina, né, um guerreiro todo armado, caindo como um galhozinho, um ramo de oliveira, ou ele vai, por exemplo, narrar um guerreiro que tomba e não vai falar só da sua cabeça que é cortada ou das vísceras expostas, mas vai dizer, os pais nunca mais vão rever.
a noiva, não vai desposar. Tá. Quer dizer, esse mundo da guerra é um mundo que é retratado do ponto de vista do que pode suscitar de grandeza da ação humana, de excepcionalidade da ação humana, que vem daquela coragem, daquela audácia que faz você esquecer momentaneamente a preservação da própria vida e fazer, né, algo, né, impensável, mas vai falar do horror que é a guerra, da perda e do luto. O luto é uma questão atemporal, é uma questão com a qual nós lidamos desde que nós existimos como humanos no mundo. Quer dizer, e esse poema o tempo todo fala do luto. Veja, é uma cena, são ceninhas, né? No primeiro momento, até o canto 6 da Ilíada, né, nós temos, digamos assim, nós estamos no acampamento dos aqueus, nós vamos aos acampamentos dos troianos, nós vamos momentaneamente para o quarto de Paris em Troia, mas no canto 6 nós temos um momento em que Heitor, que é o sustentáculo de Troia, o principal guerreiro, é o irmão de Paris, né, que provocou, né, que está por trás de tudo que provocou a guerra, mas ele é o sustentáculo de Troia. Ele está na batalha, os troianos estão perdendo, estão em desvantagem, e o irmão diz, vá até Troia e peça para a rainha Écuba, a nossa mãe, fazer oferendas a Atena. E ele vai. Quando ele entra, o que o narrador mostra? Ele podia mostrar 1000 coisas, não é, Taki? Mas o que ele mostra? Heitor entra e as mulheres todas da cidade acorrem até ele. E começam a perguntar a ele notícias dos pais, dos sobrinhos, dos irmãos, dos filhos que estão na guerra. E o narrador diz, elas não sabem que o luto já as encobre. E Heitor, a cada uma delas, pede que elas rezem por eles. Quer dizer, o tempo todo, esse poeta, ao longo dos cantos, vai falando do luto. E nós temos, a partir do momento em que nós temos um acontecimento né, que faz com que o enredo adquira uma outra dimensão, que é a morte de Patroclo, a morte de Patroclo, que é o melhor amigo de Aquiles, consolida a trajetória de Aquiles, que é a de morrer nessa guerra. Ele é o único guerreiro que sabe que vai morrer na guerra de Troia. Todos os outros sabem que podem morrer na guerra. Ele sabe que vai morrer na guerra. A partir disso, o luto ganha o primeiro plano no poema. O canto 18 é uma deusa, um ser superior, que não tem as nossas limitações, que chora o seu filho como se chorasse o seu filho morto, e ele está vivo. Quando ela vem falar com ele para consolá-lo, ela faz um gesto que pode escapar a nós. É o gesto de segurar a cabeça dele, em vez de pegar a mão, como ela costumava fazer, ela segura ele pela cabeça e fala a ele, erguendo a cabeça dele, direcionando a si. É o que se fazia no ritual fúnebre. Quando se fazia o discurso para o morto, as canções para o morto, pegava-se a cabeça do morto que ficava sempre sobre almofadas elevadas. Então, os temas que estão costurados nessa narrativa, né, que está numa guerra, vão para muito além da própria guerra. É o horror da guerra, é a tragédia da guerra, mas é a relação do homem com a morte, é o luto, a importância do funeral, o tempo todo ter o corpo para sepultar, ter o corpo para prantear, o pânico dos pais de Heitor, quando Heitor vai ser morto por Aquiles, não vá lutar com Aquiles, porque ele não vai deixar o teu corpo ser devolvido aos troianos. E eu, tua mãe, não vou poder te lavar, não vou poder te vestir e não vou poder chorar abraçada a ti. Quer dizer, isso
é eu fico até emocionada, de Eu uma sei. enormidade, isso, tremendo. Quer dizer, qualquer um que seja humano vai encontrar nesses temas, né, que seja, né, vai encontrar nesses temas ressonância. Quem tiver passado por experiências de perdas, certamente vai encontrar ali algo assim muito impactante, né? E quem leu a Ilíada, né? E a Ilíada é desses livros que vão crescendo na sua vida, né? Eu que dou aulas, claro que eu já li várias vezes, mas ler esse poema. Em 2016 eu perdi os meus pais, no mesmo ano. Ler esse poema depois, e eu li esses poemas, tá, aqui com os alunos na pandemia, no primeiro e no segundo ano da pandemia. Eles me escreviam dizendo que incrível que esse poema pode falar tanto, que era um momento em que estávamos olhando para a nossa mortalidade, era um momento em que os funerais estavam cerceados, quer dizer, o luto estava cerceado. Então, um poema como esse era poderosíssimo. Né? Então, é uma belíssima história, é uma chance de conhecer um outro mundo, é um narrador assim, absolutamente envolvente, incrível, e o que está ali é a nossa humanidade. Diferentes temas da nossa humanidade, quer dizer, que não são dos gregos, não são dos brasileiros, são dos seres humanos. Quer dizer, então, essas seriam algumas razões, né, para ler a Ilíada. O tema da responsabilidade humana, das nossas escolhas, e do que nós não imaginamos que elas vão significar em termos de consequências, porque nós não sabemos de tudo, não vemos o futuro, quer dizer, está tudo ali. Eu estou me lembrando do Ítalo Calvino dizer que um clássico é um livro que nunca deixou de te contar uma coisa, ele sempre É, vai te lembrar uma coisa. ele E nunca aqui, esgota o que ele isso. tem a dizer. E É, aqui no canto 6 é exatamente isso. é, Heitor alcança as portas junto às faias, rodeado logo por esposas, filhas que lhe perguntam por irmãos, por parentes, por filhos, por maridos. É é. muito lindo. O E Fábio ele está dizendo. para, ele é um herói, mas ele, vindo da guerra, sujos de sangue, mas ele para falar com cada um. Quer dizer, O Fábio está dizendo que o sofrimento das mulheres também é muito grande, né? essa É assim que está, cara. exato. Esse é um outro. Os modos pelos quais o poeta humaniza o relato. Porque uma narrativa de guerra, como um filme de guerra, pode ficar muito frio. Porque você pode ficar naquela espiral da violência que vai se alimentando, se nutrindo e que começa a ficar tão extremada que você perde a possibilidade de realmente aderir àquilo que está ali. Os vários modos pelos quais Homero humaniza o relato são esses que eu nomeei, mas também tem um papel importantíssimo o modo como ele, desde o canto 1, coloca as mulheres como as grandes vítimas da guerra, que vão virar espólio dos vencedores, como servas, como concubinas, que vão ver os seus filhos serem mortos, que vão perder, não importa se são rainhas ou não, vão perder tudo o que tinham, e que vão perder toda a existência delas é absolutamente destruída. E nesse sentido, embora seja um mundo da guerra, que é um mundo da virilidade, é notável que no canto 1 você já tem as mulheres cativas. No canto 6, o centro do canto 6 e o mais longo episódio é aquele em que Heitor vai para Troia e ele vai encontrar a mãe, é um encontro muito bonito, e depois o encontro mais comovente é o dele com a mulher e o filho bebê, que vai ser morto. Aquele bebê vai ser assassinado no saque de Troia. Ela vai ser levada como cativa. E ela sabe disso e ela diz a ele. Ela pede, é um
discurso incrível em que o narrador dá a Andrômaca a chance de ela pedir para o marido algo que o marido jamais poderia atender, apesar de todo o claro afeto que ele tem por ela. Não lute na vanguarda, proteja-se na luta, porque você tem aqui mulher e filho, que o filho vai ser morto, vai ficar órfão, eu vou ser levada, arrastada e violada pelos vencedores. No entanto, ele é o marido e o pai, mas ele é o sustentáculo de Troia. Diz, eu não posso. Não posso fugir com a minha família, porque eu sou responsável por Troia nessa guerra. Quer dizer, então, o problema das escolhas, da responsabilidade humana. No canto 22, né, no canto 18, Tétis é a grande figura, quando o filho decide que vai abraçar sua morte voltando para a guerra de Troia, Aquiles. No canto 22, a mãe de Heitor, junto com o pai, os velhos, que não podem lutar na guerra, estão ali implorando para Heitor não lutar. O canto termina com Heitor morto por Aquiles, mas não com essa cena, que seria o grande triunfo, como a gente até espera. Não. Termina com a notícia chegando a Troia, o desespero do pai, os gritos da mãe e Andrômaca, a esposa, que não sabe o que está acontecendo porque está no quarto tecendo e preparando um banho, caso o marido venha para repousar. E o canto termina com ela descobrindo e vendo o marido morto dos muros de Troia. Quando o último canto da Ilíada, o 24, ele termina com um funeral de Heitor, depois que o cadáver dele é devolvido por Aquiles a Príamo, o pai dele. E aí tem o funeral de Heitor. Ao contrário do que tipicamente esperaríamos na cerimônia fúnebre, em que os homens fazem o discurso e as mulheres fazem o lamento, o pranto, na Ilíada são 3 mulheres. Príamo não faz discurso para o filho. Quem faz discursos para o morto, para Heitor, são as 3 mulheres de Troia que impactaram a sua vida. A sua mãe, Andrômaca, a esposa, e Helena, que é a causa belli. Que é a cunhada, né? Que é a cunhada. Então, quer dizer, as mulheres, elas são, né, elas, é aquela história, ele, em momentos cruciais, mas o tempo todo ele mantém quem são as vítimas da guerra, mulheres, velhos, crianças. E acho que também uma das cenas mais comoventes é quando Príamo vai pedir o corpo, Isso, né, para Aquiles. O resgate do cadáver, né? Coisa do pai, né? Essa cena é absolutamente assim, é muito comovente, eu fico porque é Príamo despido de tudo, despido de qualquer do que quer que fosse, a não ser do desejo de levar o filho de volta. E por causa disso, ele vai protegido por Hermes. Existe todo um plano em que os deuses, instados por Apolo, que não aguenta mais ver os maus tratos que Aquiles impõe ao cadáver de Heitor e diz: isso não é lícito, isso não é, não se pode permitir isso, a questão do corpo. Essa é uma discussão o tempo todo, a preservação do corpo, o respeito ao corpo do morto. Ele vai acompanhado por um deus e instruído, mas quando ele entra na tenda, ele faz exatamente tudo que ele tinha sido instruído a fazer, ele suplica, ele se põe nos joelhos de Aquiles, mas ele faz algo que não foi o Deus que mandou ele fazer. E que é uma cena fortíssima. Ele beija as mãos de Aquiles. E ele diz: eu beijo as mãos de quem matou meu filho. É muito... já fiquei comovida de novo. A choradeira. Vai dar choradeira na live. Vamos. Já tá vermelho também. Eu também estou chorando aqui, porque é uma das cenas que mais me toca, do pai pedindo o corpo para o filho. Já deu choradeira na live. Vamos brincar um pouco, pelo amor de Deus. Vamos brincar um pouco Vamos. para parar de chorar?
A gente tinha um ex-presidente que vivia dizendo em bocas de Cassandra. Você lembra disso? Né? Sim, É. sim, Então, sim. a Ilíada, vamos brincar com as pessoas, não tem o cavalo de Troia na Ilíada. Não, Não. E a Cassandra, aquelas coisas de. No final fala que ela prediz isso, mas ninguém acredita porque ela tem uma maldição. Mas tem histórias que se desenrolam paralelamente em outros livros, que não estão tem, aí, não é? O tem. cavalo de Troia não está aí. Essa coisa da Cassandra, o Laocoonte fugindo e as serpentes pegando ele, acho que não está aqui na Ilíada. Não, não. Como é que vai se desmembrando isso? Como Então, outras pessoas? a Ilíada, ela, ela termina com o funeral de Heitor e a cidade ainda sitiada, Uhum. né? Então, o cavalo ainda não aconteceu. Ele está no horizonte, tem algumas dicas da Ilíada que deixam no horizonte. Inclusive, eu ressalto no guia, a última palavra da Ilíada Hum. é, veja aí, se você está com a Ilíada, Ó, a última eu palavra, vou pegar do Haroldo de Campos. Vamos ver se. olha só, veja o último verso da Ilíada. Vamos ver como é que está no Haroldo. Será? Guardas em torno sentem-se, tremendo assalto dos aqueus, belas Cnêmides. Ereta tumba, voltaram num banquete pomposo reunindo-se, no solar do rei Príamo, progênie de Zeus, deram Ezequias de honra a Heitor, doma Corcéis. Essa é outra coisa. Olha só. Aquiles e rápido, Heitor doma Corcéis. É. Mas é isso, né? Então, É isso. esse é o final. Veja, Doma Corcéis. Tem vários Doma cavalos. epítetos Ah, que Doma claro. Cavalos que poderiam ser escolhidos. O autor parece fazer uma ironia trágica aqui, porque o Heitor que doma cavalos é o Heitor morto, celebrado em funeral de uma Troia que vai morrer domada por um cavalo. Cavalo. Ele agora foi domado pela morte e Troia será domada pelos cavalos. Quer dizer, parece ter uma ironia trágica, né, nesse epíteto ao final. Então, o cavalo de pau, que é muito forte no nosso imaginário, ele é referido na Odisseia, que já é um poema, uma epopeia do depois da guerra. Né? Uhum. A cidade já foi saqueada, são 10 anos na Guerra de Troia, 10 anos de Odisseu viajando, tentando voltar para casa. Na Odisseia, Odisseu, que está voltando, ele é o herói que lutou, então o passado é parte dele. E, portanto, quando se fala de Odisseu na guerra, qual é o episódio do qual vai se falar? O cavalo de pau, porque o cavalo de pau é uma armadilha, é um ardil, e Odisseu, qual que é a grande característica de Odisseu? Ele é o herói da inteligência astuciosa, Isso, ele é um Métis, né? malandro, né? Ele é o cara que Ele é bola o coisa. astuto. É o É, astuto, é isso. exato. E o cavalo de pau é isso, é uma grande máquina de madeira, em cujo ventre oco estão heróis, liderados por Odisseu, que pensou nessa estratagema por influência de Atena, que é a deusa da inteligência astuciosa. Por isso ela Uhum. é tão próxima dele. Né? Então, quando falam do grande feito de Odisseu na guerra, no canto 4 da Odisseia, no canto 8 da Odisseia, o que vem? O cavalo. Hum. Então, ali tem uma canção de Demódoco, que é um aedo, vejam, é uma figura equivalente à do poeta dentro do poema, ele é um aedo, ele é um cantor de narrativa mítica, as grandes glórias dos homens, e ele canta a pedido de Odisseu a narrativa que está ali escondido, Ah, oculto, disfarçado, a narrativa do cavalo de pau. E no canto 4, Helena e Menelau falam do cavalo de pau para Telêmaco, o filho de Odisseu que está ali. Além disso, nós temos um vaso enorme, um pitos, que é um vaso enorme, que de 650 a.C., então ele é de um século posterior às epopeias de Homero, que são de 750 a.C.,
Esse vaso está no Museu de Mykonos, Museu Arqueológico de Mykonos, e tá, que é impressionante. Esse vaso, ele tem todo o episódio do cavalo e do saque de Troia retratado ali. E é impressionante a brutalidade, a violência, a tragédia que esse vaso mostra pela imagem. Né? As mães segurando os filhos e a criança atravessada por uma lança, o corpo todinho atravessado por uma lança, as mulheres sendo arrastadas. É um negócio impressionante esse vaso. Né? É o Mykonos, o Pitos de Mykonos, o vaso de Mykonos, como ele é conhecido. Se talvez procurando na internet, dá para ver. E aí tem a máquina direitinho, até com aquela rodinha nas patas do cavalo, para arrastar. Né? E as janelinhas com as carinhas dos guerreiros que aí saem dali de dentro da cidade. Né? Mas restou para nós, você poderia perguntar, mas nós temos um preservado, um poema antigo que conte direitinho o cavalo de pau? Não. Não. Por quê? Porque nós temos uma série de epopeias que foram feitas além da Ilíada e da Odisseia. Homero não é o único poeta épico, nem esses textos são as únicas epopeias. Não há poeta como ele e não há épicos tão longos quanto esses, né? Tão monumentais. Mas houve uma série de outros poemas épicos e um deles se chamava O Saque de Troia. E esse saque de Troia se perdeu. Nós não temos praticamente nada. Além disso, existe um poeta fantástico dos séculos 7 para o 6 a.C. Então, ele nasce lá pelos 630 a.C. e morre lá pelos 550. Ele viveu longamente, pelo que se sabe. Chamado Estesícoro. É um poeta da Sicília, da Magna Grécia. Né? O primeiro poeta da Magna Grécia. Né? Da colônia de Himera. Estesícoro. Estesícoro. Tá. Isso. Ele é um poeta das canções. Ele está aqui, tem poemas dele no Lira Grega, porque ele é desse mesmo gênero poético da Safo. A canção para performance ao som da lira, no caso de Estesícoro, para um coro que dançava enquanto ele cantava. Aliás, o nome dele significa aquele que estabelece o coro, e coro em grego, que é koros, não significa os que cantam, mas o sentido básico é os que dançam. Então, o sentido básico de coro é o grupo que dança. Né? Em grego moderno, choros é dança. Choros então, olha lá, exatamente. Então, a musa, né, tem muita escola de balé chamada terpsícore. É a musa da dança, porque terpsis é prazer, chore está vindo de choros, que é dança. Então, eu lembrei. Esse poeta é muito interessante porque ele fez canções do tamanho de tragédias, de mais de 1000 versos, canções longas. E ele fez canções, tá, aqui sobre basicamente todos os mitos que a gente conhece do mundo grego. E ele compôs um saque de Troia. Nós não temos praticamente nada. E aí nós temos menções ao saque de Troia nas tragédias. Tem tragédias que são situadas no saque de Troia, como as troianas de Eurípides. Então, assim, mas nós conseguimos resgatar essa narrativa toda, Taki? Não. Nós resgatamos o que está preservado. E o que está preservado nos dá apenas, digamos, pedaços da história. Mas nós não temos a história toda. Como nós não temos também uma narrativa sobrevivente que nos conte a morte de Aquiles. E mesmo essa história do calcanhar de Aquiles que ficou, isso não aparece nas fontes até mais tarde. Isso demora, não está nas fontes gregas mais antigas que referem à morte de Aquiles. Né? É por arco e flecha, por pares, com a ajuda de Apolo, mas essa história do calcanhar é muito debatida, né? Demora para aparecer. Eu lembrei dessa história agora, porque quando tem um trecho da Odisseia que você está dizendo que Telêmaco, em busca do pai, vai conversar com Menelau e Helena. Inclusive, Helena lhe dá um fármacon, um remédio que faz esquecer durante um tempo as dores. Não é isso?
Ele chega num banquete, É. porque está tendo um casamento no palácio lá de Helena, da filha dela, e quando percebem que é Telêmaco ali, a Helena olha, mas Menelau, você não está vendo que esse estrangeiro que chegou aqui é Telêmaco, ele é a cara do pai, que é uma das maneiras do poema ir aproximando a imagem dos dois, né? E aí Telêmaco fica comovido, porque Menelau começa a falar de Odisseu, de como ele gosta de Odisseu, da saudade que tem de Odisseu, e aí Telêmaco começa a chorar. E Menelau chora, todo mundo começa a chorar, um pouco como a gente agora há pouco. E aí Helena, Pisístrato, né, que é o rapaz que acompanha Telêmaco, é filho de Nestor, porque Telêmaco vai para Pilos antes de ir para Esparta, terra de Nestor, o velho sábio Nestor. Pisístrato diz, isso não é lugar de chorar no banquete. O banquete é o lugar da festa, da convivialidade, né? Então, Helena, para que todos parem de chorar no banquete e desfrutem do prazer do banquete, porque isso é que é apropriado, ela coloca umas gotinhas desse fármaco no É. vinho. E aí, esse fármaco não é que esquece, ele ameniza, é um analgésico E, das dores. e ela fala que ela trouxe do Do Egito. Egito. Do Egito E, ela fala. exatamente, porque Menelau ele passa um tempo no Do Egito. Egito quando ele está voltando para Esparta. Agora, deixa eu mencionar também Cassandra, que você falou. Isso, isso. Cassandra Eu vou ficou tomar muito um famosa, né? A vinho grego profetisa. só para. Porque já fiquei dramatizado. Ela ficou muito famosa, profetiza. Tinha uma expressão, né, na política brasileira dos anos 40, 50, as Cassandras, né, Isso, ficam isso, aí dizendo que não vai dar nada isso. certo, né? Ah, mas é engraçado, porque na Ilíada ela jamais é referida como profetisa. Jamais. Nunca na Ilíada. Ela é apenas a filha de Príamo, a noiva de um guerreiro que é morto, e o narrador fala isso, Cassandra não sabe que o seu noivo já foi morto, e ela aparece pouquíssimo. A cena mais bonita e eloquente de Cassandra na Ilíada é quando ela, nos muros de Troia, vê Príamo trazendo no carro sozinho o corpo de Heitor. É ela que anuncia que Heitor está sendo trazido para Troia finalmente. O que é muito significativo, porque quando ela faz esse anúncio, o poeta diz: a bela virgem, tão bela quanto Afrodite. Quer dizer, é a moça, o que é a virgem no mundo antigo? É a moça não casada. A vida feminina só começa com o casamento na Grécia Antiga, que é o que dá para a mulher o lugar na comunidade de esposa e de mãe. Cassandra, com a cidade destruída, nunca será mãe e esposa, ela será concubina. A sua vida está destruída, o seu futuro acabou, como de todas as outras moças de Troia. Então, veja, o poeta põe quem ali? Não um arauto, não um homem, mas uma mulher cuja vida, cujo futuro desapareceu dos seus olhos. Nunca mais ela viverá. Depois, os poetas posteriores é que vão começar a falar da Cassandra profetisa. Mas, para você ter ideia, Homero está aqui no 750 a.C., o primeiro poeta que parece falar de Cassandra como uma profetisa chama-se Íbico. Ele é um poeta de 550 a.C. E depois nós temos Píndaro, que é um Uhum. poeta que morre em 440 a.C. Então, e aí a tragédia que vai consolidar a imagem de Cassandra como a profetisa de Apolo, cujos vaticínios, cujas enunciações nunca são nunca encontram em quem as ouve a crença. Ninguém nunca ouve o que ela diz, mas tudo que ela diz se concretiza. Essa é a sua desgraça. Né? Por isso que ela é a profetisa de desgraças. Né? A doutora Maria Edith, que é advogada, ela tem uma tese muito interessante, um dia eu vou te contar. Ela lê a apologia de Sócrates como advogado, Ah, como um advogado, né? aham, E a Cici
Você sabe o que quer dizer Milai Elinika? Elinika, grego. Assiste e Grego. fala Aham. grego e está dizendo que nunca viu uma live tão linda, tão poética, graças a você. Que lindo. Me diz uma coisa, dá um spoiler para mim. Por que que todo mundo acha que as sereias são metade mulher, metade peixe, quando na verdade elas são metade mulher, metade pássaro, não é isso? Eu acho que é porque existe, em outras culturas, você tem. Eu me lembro de um romance angolano que eu li, do Pepe Tela, um escritor Sim, conhecido, né? ele escrevia romance E, policial, Pepetela. hã? Ele escrevia romances policiais também, Também. Pepetela, né? Ah, É, e, e ele escreve um romance que, se não me engano, é o Luege, que é sobre uma rainha, e existe ali essa figura da mulher, da sereia, que é metade mulher, metade peixe. Então, eu acho que isso está em outros imaginários que acabaram, digamos assim, esses imaginários acabam se misturando, né? Quer dizer, se somando. Então, uma das descobertas é que elas não são chamadas de sereias, elas são as sirenes, né? As sirenas, e essas sirenas são horrendas, também não são bonitas, porque as sereias podem ser é, belíssimas, é isso. elas são horrendas, elas são assustadoras, e são mulheres aves. Toda a iconografia nos mostra isso. Rafael está dizendo que você é poética demais, Juliana. Eu estou tomando o seu tempo já quase uma hora, está todo mundo adorando. Fala um Ah, pouquinho, que tem uma coisa que é o mito do herói, é o herói. Quer dizer, ah, o Aquiles sabe que ele terá uma vida breve, sim, mas a vida breve será uma vida gloriosa, sim. né? Então tem essa coisa do herói é alguém que sabe que vai morrer cedo, mas ele precisa fazer da sua vida uma vida gloriosa, é isso? O herói no mundo existe, cada cultura tem uma ideia de herói, claro. No imaginário grego, o herói nada mais é, ele não é bonzinho, ele não é malvado, ele é o homem capaz de uma ação tão excepcional, mas tão excepcional, que ainda se torna interessante para os deuses o suficiente para que os deuses venham acompanhar essa ação, influenciar, fazer as coisas junto com eles. Eles pertencem à penúltima geração antes da nossa, dos mortais absolutamente comuns, que são tão precários, tão limitados, tão sem graça, que os deuses já não vêm mais se meter na nossa vida. Uhum. Né? Para bem e para o mal, já não vêm mais, já não descem mais, não vêm se meter nas nossas vidas. Os heróis, eles fazem parte, portanto, de uma, na verdade, tá, que o imaginário grego sempre pensa que a condição humana não pode ter sido sempre essa desgraceira que ela é. Não pode ter sido sempre assim. Então, há sempre uma ideia de que houve gerações de homens superiores, até aqueles que foram os primeiros que viviam com os deuses e tinham uma vida que era praticamente igual à dos deuses, o que era um problema. Porque se os deuses e os homens, não, a vida deles não tem nem morte, eles não precisam trabalhar, não precisam comer, qual que é a diferença? Então, o imaginário grego elabora deuses e homens a partir de uma ideia de que é preciso diferenciar para organizar o cosmos. O problema é que na diferenciação os deuses ficaram lá na sua superioridade e os homens foram Caindo. caindo. A separação e a divisão dos dois planos para os homens significou a precarização da sua condição, a limitação da sua condição. Os heróis, é importante dizer que eles não são todos filhos de deuses. Os heróis, alguns heróis são filhos de deuses. Basta pensar em Aquiles e Odisseu. Aquiles é filho de uma deusa, Odisseu não. Ele é Uhum. filho de mortais. E todos os heróis, mesmo os filhos de deuses, morrem. Todos são humanos. Quando a gente diz é um semideus porque ele tem uma proximidade ainda maior com os deuses. Mas ele
ele é humano e ele morre. Né? Ah, Aquiles, a questão de Aquiles é que a sua mãe, sendo uma deusa, lhe revelou que ele tem, isso está no canto 9 da Ilíada, ele fala disso, porque ele brigou, ele rompeu com Agamenon, ele saiu da guerra e ele não sabe se vai retornar. E ele diz, eu tenho um, um lote duplo está sobre mim, que minha mãe me revelou. Ou eu fico nesta guerra, e nesta guerra eu vou morrer, mas isso vai me dar Cleos Aftiton, glória imperecível. Por o que é essa glória? Embasada nos seus feitos, nos feitos excepcionais da guerra. Então, isso vai me dar, esses feitos vão ser tão incríveis que eles vão ser cantados, e o canto dos aedos, dos poetas, vai me dar a única imortalidade que os mortais podem ter, que é a imortalidade do nome. Nada mais pode ser preservado de nós, a não ser o nome. Mas ele tem outro lote. Se ele não voltar para a guerra, ele pode ir embora. Ele vai morrer velho, mas ele vai morrer sem renome nenhum. Qual é o problema? Às vezes, está aqui, se você não tem, digamos assim, às vezes você não tem muita familiaridade ou não teve a chance de ter algum apoio à leitura, você pode achar que isso é uma questão de vaidade, não é? Porque qual é um dos grandes dramas humanos? Não ser esquecido. É a memória, né? E a Ilíada fala disso também. Porque, veja, no imaginário grego, o mundo dos mortos é o Hades, está debaixo da terra. A morte é inevitável. E os gregos não temiam a morte. O que eles temiam? O que está lá no Hades é o nome de um dos rios do Hades, o rio Létes, que é o esquecimento. Isso é que é temido, não a morte. Então, voltar para casa e morrer velho significa deixar de buscar aquilo que pode dar sentido para tudo que eu fui até agora e aquilo que pode me tornar imortal, que são os meus grandes feitos, a minha Meu legado, atuação. né? Meu É? legado. O meu Exato, legado. o meu legado. Porque é para mim, mas é para minha linhagem, é para honrar quem veio antes de mim e para deixar para os meus filhos. Claro. Então, ele tem que fazer uma escolha. Mas, na verdade, é retórico, né, Taki? Porque se ele é um herói, ele não. A Eu não tenho escolha, na escolha. verdade, Já está feita, está né? feita. É só uma questão, é muito mais, não é uma questão de escolher, mas é muito mais, assim, ele aceitar a morte. No caso de Aquiles, não é escolher morrer ou não. Essa escolha está posta, isso é retórico. A questão para Aquiles é aceitar e abraçar a morte. E ele só faz isso quando a vida, quando não, para ele não tem mais, não há mais prazer em viver, e quando ele se sente responsável pela perda da pessoa mais querida para ele. Ele vai, ele abraça a morte, não só porque ele perdeu a pessoa mais querida, mas porque ele se sente responsável. Porque Patroclo foi lutar na guerra porque ele se recusou a lutar. Uhum. Então, a morte de Patroclo está sobre os ombros dele também. Não só, mas também. A gente não vai ficar indo muito para frente, mas abraçar a morte, aceitar a morte, também é algo que vai para o cristianismo depois, né? Claro, vai ser aproveitado. Né? Com outras respostas, mas vai ser aproveitado. Porque, no fundo, né, os problemas são os mesmos. As respostas, as maneiras de ver, as elaborações é que vão ser diferentes. Eu vou fazer a última pergunta, mas só lembrar que essa queda dos humanos também tem a ver com Zeus. Ele não puniu Prometeu, porque Prometeu deu fogo aos humanos, ele puniu Prometeu, né? Sim, puniu. Mas Prometeu estava rivalizando pelo trono, né? Ele queria ficar ali. Sim, você estava falando dos deuses. Os deuses, o tempo todo, estão interagindo. Quer dizer, Sim. uma hora Apolo está de um lado, outra hora Atena pede para Zeus, você está favorecendo demais os gregos, vamos favorecer um pouco os troianos. Uhum. Os deuses estão imiscuídos nessa história
desde o julgamento de pares, quando ele vai julgar qual é a mulher mais bela, né? É, essa interação com os deuses nessa época, nós estamos falando de 800 antes de Cristo, mais ou menos isso. 750, isso. Nessa época, essa cisão do divino e do terreno, aquela coisa platônica do mundo das ideias, ainda não estava feito, Não, a coisa ainda estava muito não, misturada. não, tudo misturado. É, o que a filosofia vai fazer depois, e especialmente Platão é um mundo dele. Existe a Grécia e existe Platão. É uma outra história. Né? O que nós temos, primeiro, assim, a epopeia, a poesia épica, é o canto dos grandes feitos dos grandes homens, de uma maneira idealizada e monumentalizada. Por isso ela vai para o mundo dos heróis. O mundo dos heróis, como é que eu assinalo que os heróis são superiores a nós? Não é uma questão ético-moral, mas é uma questão da capacidade de excepcionalidade. Os deuses, colocar os deuses perto é uma maneira de elevar esses heróis. Muitas vezes, assim também, se acha que os deuses estão lá, os heróis são títeres. Não! Os heróis absolutamente não são títeres. Né? E os deuses não estão lá dessa maneira. Eles estão lá no mundo em que tudo está imbricado. E você tem tanto ações independentes dos deuses, tanto ações autônomas dos homens, mas você tem também ações em que os deuses e os homens convergem e se aliam. Né? Isso eleva o mundo humano. Veja o contraste. Os deuses vinham e se preocupavam com Aquiles, e se preocupavam com Odisseu. Que Deus vai descer hoje para se preocupar comigo? Nenhum. Né? Então, essa é uma marca de superioridade. E é uma maneira de monumentalizar e idealizar o relato. Agora, na vida grega, não existe taque. Na era arcaica, na era clássica, até os 400 a.C., pelo menos, não existe, digamos assim, o laico, o secular e o religioso. Não existem categorias separadas. Isso não funciona como categoria separada. Tudo são deuses. Aliás, tem um fragmento de Heráclito, né? O Rafael já lidou com isso, que nos ouve, né? Que diz tudo são deuses. Quer dizer, veja, tem um poema de Hesíodo que se chama Teogonia. É uma Sim. cosmogonia. É de 700 a.C. Ali, assim, o mar é o mar, mas é um Deus. Tudo no cosmos é divino e é concreto. E nós que estamos no cosmos, na visão dos gregos, participamos, somos humanos, mas estamos num mundo que é divino. Então, tudo isso está imbricado. Ninguém lá em 750 a.C. achava que os deuses iam participar da sua vida como participavam da vida dos heróis, porque nós somos outra geração, os deuses não vêm mais assim. Mas tudo se explica, tudo está imbricado com os deuses. Quer dizer, por exemplo, não há êxito humano sem o favor dos deuses. Quer dizer, não há boa colheita sem o favor dos deuses. Quer dizer, a vida dos deuses e dos homens ela é vista como uma coisa só. A gente sequer coloca em cena essas categorias que depois, no republicanismo, também vão ficar muito claramente separadas, né? A religião, o Estado, o secular, isso não se coloca. Né? Os festivais, por exemplo, todas as cidades tinham festivais que organizavam os momentos importantes da vida da comunidade. Os festivais eram cívicos, eram públicos e eram cultuais. Por quê? Porque a vida no cosmos, nós chegamos depois, só existe vida nos cosmos porque os deuses estão ali também. Então, tudo está entrelaçado. E tudo é percebido assim. Só entre nós, viu? O monoteísmo é mais sem graça, não é? Eu acho. Eu acho. Hum. Olha, foi das coisas mais poéticas, mais lindas. Agora, uma coisa, olha, Ah, eu acho
que vai ter um monte de gente, inclusive esse que vos fala, Ah. que adoraria ter um grupo de estudos para ler a Ilíada com você. As pessoas podem te escrever? Ah, claro, tem meu Instagram, pode entrar em contato, mas eu acho que assim, eu fiz esse guia Hum, como quem dá uma aula sobre cada sei. canto. Então, já é um pouco, alguém brincou, eu dei uma entrevista na sexta-feira, e alguém brincou, a entrevistadora, a Esther K, que tem um ótimo canal no YouTube, Esther História, né? Ela disse, isso aqui é uma espécie de na sala de aula com Ragusa. Então, né, o guia foi escrito com esse princípio, né? É um comentário para cada canto da Ilíada explicando, já é uma pequena sala de aula, assim, que já tem essa orientação. Mas podem entrar em contato, meu Instagram tá aí, enfim, vai ser ótimo, né? Eu tô aqui para, enfim, A gente conversar vai com ler quem o seu quiser. livro, vai ler a Ilíada, mas a gente vai precisar de supervisão, você sabe, né? Tá Olha, ótimo, vamos lá, vamos lá. professora Juliana Ragusa, a Ilíada de Homero. Cadê seu outro livro? Hino Hino Afrodite e outros Afrodite, poemas. Cadê o outro livro que você mostrou? Lira Grega, Tá, tem mais um. Antologia de Poesia Carca, e esse aqui que eu fiz com o meu querido Rafael, que tá nos vendo, Elegia Grega Arcaica, uma antologia. Tudo feito nesse espírito, tradução, mas com um comentário, com explicações, com apoio para entender o que é esse mundo, quem são esses poetas, qual é o contexto, o que são os gêneros poéticos, quer dizer, tudo com apoio para a leitura ficar, espero, mais produtiva. Olha, quem é AMSGL tá deixando todo mundo com inveja, dizendo que tem um grupo com você que é sensacional. Estou morrendo de rir. Ângela, Tá? Um beijo, muito obrigado a você, Juliana. Um beijo a todos. Boa noite. tá, muito Ah, obrigada e muito obrigada a todos. tchau. Muito obrigada. Tchau.